Olá, meus amados, tudo bem com você? Em nossa trajetória, na nossa vida, enfrentamos em determinados momentos ventos e tempestades arrasadores, situações inesperadas que ultrapassam a nossa capacidade e a nossa força. A pergunta aqui é: o que fazer nesse momento para vencer esses ventos contrários? Como agir diante dessas adversidades da vida? Já vamos entender isso, mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe os seus comentários aqui abaixo do vídeo e compartilhe com o maior número possível de pessoas, pois muitos precisam de uma palavra de Deus por esses dias. Veja, na mensagem em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, nós temos o exemplo deixado pelos discípulos no mar da Galileia e como aprender a superar os momentos adversos que atingem a cada um de nós. Jesus ordenou aos seus discípulos que eles entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E quando o barco já estava no meio do mar, ele começou a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo aquilo, ficaram completamente assustados e diziam: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou a Jesus, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam dentro do barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Em primeiro lugar, isso nos ensina que nós devemos estar enquadrados na vontade de Deus. E hoje Deus quer te dizer que Ele te prometeu um milagre. Lembre-se das promessas de Deus e aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. O homem não é assim. O homem falha, porém Deus não. Deus cumpre. Às vezes cabe a mim e a você esperar mais um pouquinho, porque ainda não é tempo. Os discípulos foram para o mar, obedecendo a ordem de Jesus, seguindo assim a vontade do Senhor. Não estavam lá por capricho, por passeio, mas tinham ordens para cumprir. Dessa maneira, nós aprendemos também que primeiro ensinamento para quem quer vencer os ventos contrários em sua vida, enquadrar-se na vontade do Senhor, obedecendo às suas ordens. Se você for submisso a Deus, obedecendo-lhe em tudo e ouvindo a sua voz, certamente Ele verá a sua situação e virá como socorro bem presente no momento da angústia, para livrá-lo do mal. O Senhor não requer sacrifícios de nós, mas obediência. Em segundo lugar, nunca questione ao Senhor. Deus sabe exatamente o que é para você. E às vezes é o vento do Senhor soprando, dizendo que algumas coisas você tem que deixar para trás. Eu quero dizer para você que esse vento vai soprar e aquilo que você não está suportando deixar para trás, Deus virá para te dizer: não te preocupeis, começa a avançar, começa a passar, porque no momento certo essas ondas vão passar.
porque eu vou acalmar a tempestade. E aquilo que Deus quer que fique para trás, vai ficar. O propósito de Deus em tua vida é um propósito muito grande. Então entenda que o vento de Deus é preciosíssimo para Deus colocar todas as suas coisas no seu devido lugar. Os discípulos estavam cansados e não tiveram nem sequer tempo para descansar. Apesar de ter tentado dar-lhes descanso, mas o povo não permitiu. Vemos que as multidões, vendo-os sair, seguiam a eles. Logo depois o Senhor os mandou para o barco para irem para o outro lado do mar. Eles estavam cansados e ainda receberam essa ordem. E eles teriam que remar, gastando ainda mais energia para cumprir a vontade do Senhor. Que ponto interessante aqui é que em momento algum nós vemos eles resmungando, questionando, reclamando, murmurando. Eles só queriam obedecer. Esse é o segundo ensino que nós temos para vencermos os ventos contrários. Não questione a ordem que você receber de Deus, mesmo que você já esteja cansado pelas lutas e as situações do seu dia a dia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E também não desista, lute. Sim, os discípulos de Jesus, nessa passagem que nós lemos, eles nos ensinam que nós devemos perseverar e lutar. Quando lemos novamente essa passagem, nós vemos que ao cair da tarde, Jesus estava sozinho lá no monte orando e o barco já estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas porque o vento era forte, era contrário. O mar da Galileia, que na verdade trata-se de um lago de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura, que muitas vezes ele sim era açoitado por fortes ventos e tempestades. E é nesse lago que os discípulos estão atravessando com o seu barco. Vemos aqui que ao cair da tarde, os discípulos estavam no meio do mar, sofrendo justamente com esses ventos contrários. Eles estavam remando há cerca de 9 horas sem parar, tentando cumprir a vontade de Jesus e chegar do outro lado. Eles estavam remando, sem sair do lugar há horas. Continuavam lá no meio do mar. Suas forças certamente já estavam acabando. Talvez seja exatamente isso que você esteja enfrentando hoje. Uma situação incontrolável que foge da sua capacidade de solucionar. Talvez você já tenha usado todos os recursos, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento sem resultado nenhum. Suas forças, assim como as dos discípulos, podem estar acabando. Mas não pare de lutar. Faça como o exemplo dos discípulos. Lute, persevere, aguente firme, esforce-se ao máximo, porque o Senhor virá em teu auxílio. Ele vai te ajudar nessa situação. Creia e persevere. Não desista, porque não há vento e nem tempestade que possa impedir o Senhor de te abençoar. Ele está vendo o teu esforço e a sua luta, porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Jesus viu o esforço deles, que já estavam cansados de lutar. Ele também está vendo o seu esforço. E assim como ele veio em socorro aos discípulos naquele tempo, ele também virá em seu socorro nesse tempo presente. Porque Jesus, Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tome posse dessa palavra e fique bem, em nome de Jesus. Sim, Jesus andou sobre o mar. Isso nos ensina que o nosso Deus é todo poderoso e Ele tem todo o poder no céu e na terra.
Ele andou sobre o mar não se importando com a fúria dos ventos ou a força das ondas. Sabe por que ele fez isso? Para mostrar a nós o seu eterno poder e para que nós saibamos que não há limites e nem impossíveis para ele. Aquilo que nós temos passado não tem peso algum para o Senhor. A situação que tem te oprimido, que tem te perturbado, não é maior que o nosso Deus. Jesus caminhou por sobre o mar para mostrar aos discípulos que aquilo que estava oprimindo eles por ora não era nada diante dele e que estava totalmente ao seu controle, debaixo dos seus pés. O mar revolto e as ondas ficaram sob os pés de Jesus, que caminhava sobre elas calmamente. Isso, meu irmão, minha irmã, é profético para a tua vida. Não importa o tamanho do teu problema, nem a força do vento contrário, Jesus tem poder para andar sobre essa adversidade e te dar a vitória. Creia nele de todo o coração, aguenta firme que o livramento do Senhor virá sobre a tua vida. Mas jamais duvide, porque a dúvida é um agente que faz você se perder e se afundar. Mas tenha fé. A fé é o agente que move o poder de Deus em favor daquele que crê. Lembre-se, Pedro pediu para o Senhor uma palavra para poder andar sobre as águas. Enquanto conservou a fé no que Jesus disse, ele manteve-se por cima das águas. Mas quando ele começou a olhar para os ventos fortes, para as ondas, ele não conseguiu mais caminhar, ele não conseguiu vencer, ele começou a afundar. Lembre-se, conosco é a mesma coisa. A fé e a dúvida na nossa vida. A fé, ela nos faz seguir, ela nos faz caminhar. A dúvida nos faz afundar. A fé nos move para uma situação de vitória, enquanto que a dúvida faz a gente afundar no meio dos problemas e sucumbir diante das dificuldades. Então aprenda que o vento só vai cessar quando Jesus entrar no barco. Por isso hoje eu te convido que você chame Jesus para caminhar contigo no meio desses ventos, no meio dessas ondas, no meio dessa problemática que você está enfrentando. Não importa o quanto você lute, nem o quanto você se esforce. O vento na sua vida só vai cessar se Jesus puder entrar no seu barco. Tudo que dissemos aqui, obediência ao mandamento, não questionar as ordens recebidas, perseverança, ter fé, somente terá resultado contra os ventos fortes e contrários na tua vida, se Jesus fizer parte da sua vida. Portanto, se você está enfrentando ventos fortes, esforçou-se, lutou e ainda não deu certo, entregue sua vida a Ele, confie nele e então você verá o rumo da sua embarcação mudar. Sua história não será mais a mesma e as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre você. Transforme o vento contrário em brisa suave, que sopra em seu favor, confessando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse é um convite que eu te faço nesse dia. Entregue tudo, absolutamente tudo ao Senhor. E você verá que as ondas e os ventos na tua vida vão se acalmar. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.